Imagine receber uma ordem de Deus e decidir fugir. Um homem corajoso, um chamado impossível e um destino que desafia a própria morte. Jonas desobedeceu e o preço foi inimaginável. Engolido por um peixe gigante, preso entre a vida e a morte, ele precisaria aprender a lição mais difícil de sua vida. Descubra como a desobediência encontrou a misericórdia de Deus e como o arrependimento pode transformar até o impossível. O chamado e a rebeldia de Jonas. Jonas era um homem comum, mas com uma história marcada pela fé e pelo temor do sobrenatural. Ele vivia em Jope, cidade portuária à beira-mar, conhecida por suas trocas comerciais e pelas histórias que chegavam de terras distantes. Desde jovem, Jonas ouvira relatos sobre o poder de Deus, os milagres, as intervenções divinas e o chamado que podia transformar vidas. Mas, como muitos de nós, Jonas também carregava dúvidas e medos. Ele conhecia os caminhos da obediência, mas sentia dentro de si uma resistência silenciosa, quase imperceptível, que o impelia a questionar até mesmo as ordens que vinham diretamente do Senhor. Um dia, Deus falou com Jonas de forma clara: vai à cidade de Nínive e proclama contra a sua maldade. Jonas 1:2. A ordem era direta, mas o coração de Jonas se encheu de receio. Nínive era uma cidade enorme, conhecida pela corrupção e pelos atos de injustiça que se espalhavam por suas ruas. Para Jonas, a tarefa parecia impossível. Como enfrentar uma cidade inteira com uma mensagem de juízo? Como se comprometer com uma missão que parecia condenada ao fracasso? O profeta se recordou de sua própria vida, das oportunidades perdidas, das falhas que cometera e das vezes em que sentira que Deus o guiava. Mas agora, diante do chamado, ele sentiu um impulso diferente, não de fé, mas de rebeldia. Uma voz interior dizia: existe outro caminho. Talvez outro mensageiro seja mais adequado. Talvez eu possa escapar dessa responsabilidade. Esse pensamento era tentador, e Jonas começou a imaginar como seria se pudesse simplesmente ignorar o chamado e continuar sua vida tranquila em Jope. Enquanto refletia, ele olhava para o mar. Os navios partiam para destinos distantes, carregando mercadorias, histórias e destinos. E naquele momento, Jonas sentiu uma atração perigosa: a fuga. Comprar passagem para Tarsis, longe de Nínive, parecia a saída perfeita. Mas ele não sabia que, ao tentar escapar de Deus, estava iniciando um caminho repleto de consequências que ele ainda não podia compreender. O chamado de Deus não era apenas uma instrução, era também uma oportunidade de transformação. Jonas poderia ser usado para mudar a história de uma cidade inteira, salvar vidas e demonstrar a misericórdia divina. Mas a mente humana é frágil diante do medo, e Jonas cedeu à tentação de fugir. Ele começou a planejar sua partida, de forma silenciosa, sem compartilhar seus planos com ninguém. A rebeldia silenciosa crescia em seu coração, mesclada a uma mistura de medo e esperança egoísta. Enquanto fazia suas malas, Jonas lembrava das palavras que ouvira de líderes espirituais e sábios de sua terra. Eles sempre enfatizavam que obedecer a Deus nem sempre é confortável, mas sempre é necessário. Ele sabia disso. E ainda assim, a natureza humana, com sua tendência ao conforto e à segurança, falou mais alto. Jonas se perguntou se poderia realmente escapar da presença divina, se o mar e as distâncias físicas poderiam protegê-lo do olhar atento de Deus. Ao embarcar em Tarsis, ele sentiu uma sensação de liberdade momentânea, mas também um peso invisível. Cada passo no convés do navio era acompanhado por uma lembrança silenciosa. A presença de Deus não se limita ao espaço físico. A tempestade que estava por vir ainda não se anunciava, mas Jonas já carregava em si o prenúncio de que sua desobediência teria um preço elevado. Os marinheiros a bordo
perceberam algo estranho na atmosfera do navio, embora não pudessem identificar a causa. Jonas se isolava, evitava contato e permanecia em silêncio, olhando para o horizonte com expressão distante. Seu coração batia mais rápido a cada momento, e ele sentia o peso da culpa e da responsabilidade, ainda antes de qualquer sinal externo. Era como se o próprio mar pressentisse a desobediência que se aproximava. Enquanto a embarcação seguia seu rumo, Jonas refletia sobre as consequências de suas escolhas. Ele pensou na cidade de Nínive, na missão que havia rejeitado, e no poder que sua obediência poderia desencadear. Mas a mente humana tende a racionalizar e justificar ações, e Jonas encontrava conforto momentâneo em seus argumentos internos. Quem realmente se importa com a desobediência de um homem? Ele se perguntava. E, no entanto, Deus se importava profundamente, e cada decisão seria cobrada. A narrativa de Jonas nos convida a refletir. Quantas vezes em nossas vidas tentamos escapar do que sabemos ser certo? Quantas vezes nos deixamos levar pelo medo e pela vontade própria, esquecendo que há um chamado maior em nossas vidas? E mais importante, será que conseguimos perceber que a desobediência tem consequências que vão além de nós mesmos, afetando outras pessoas ao nosso redor? A preparação de Jonas, a ansiedade silenciosa, o impulso de fugir, tudo isso nos aproxima da experiência humana diante do chamado divino. Ele representa cada um de nós diante de decisões que exigem fé, coragem e confiança em algo maior. Mas ao contrário de nós, Jonas enfrentaria consequências imediatas e dramáticas que não poderiam ser ignoradas ou contornadas. E assim, enquanto o navio se afastava da costa de Jope, Jonas sentiu que algo dentro de si estava prestes a mudar. A liberdade momentânea de fugir logo seria substituída por uma lição profunda, que testaria não apenas sua coragem, mas também sua fé, sua obediência e sua compreensão do poder de Deus. A aventura que ele escolheu evitar já estava prestes a alcançá-lo, trazendo consigo tempestades, medo e a oportunidade de transformação. O destino de Jonas estava traçado, e sua história se tornaria um exemplo eterno de que a desobediência tem preço, mas também de que a misericórdia divina oferece caminhos de redenção quando há arrependimento genuíno. A tempestade e as consequências da desobediência. Jonas ainda estava se adaptando à sensação de falsa liberdade que o navio para Tarsis lhe proporcionava. Cada onda que se chocava contra o casco parecia sussurrar algo que ele tentava ignorar. O vento soprava forte, e o balanço do barco fazia com que cada passo fosse um esforço. Mesmo entre marinheiros ocupados com cordas e velas, Jonas sentia o peso do chamado que havia abandonado. Dentro de si, a ansiedade crescia, e o medo do que estava por vir começou a se manifestar de forma concreta. Não demorou para que uma tempestade violenta se formasse sobre o navio. O céu escureceu de repente, como se a própria natureza tivesse se alinhado à advertência divina. Raios cortavam o horizonte, trovões rugiam como se anunciassem juízo, e as ondas pareciam gigantes, capazes de engolir o barco inteiro. A tripulação entrou em pânico. Cada marinheiro lutava para controlar o navio, mas as forças da tempestade pareciam maiores do que qualquer esforço humano. Os marinheiros oravam a seus deuses, lançavam oferendas e procuravam qualquer amuleto que pudesse protegê-los, mas nada parecia funcionar. O medo coletivo criou um silêncio pesado no convés, interrompido apenas pelo som estrondoso das ondas e do vento. Jonas, por sua vez, manteve-se em silêncio, isolado, sentindo a culpa e o terror crescerem dentro de si. Ele sabia que aquela tempestade não era natural. A desobediência tinha consequências imediatas e tangíveis, e o mar agora era o instrumento da justiça divina. Enquanto o navio lutava contra as ondas, os marinheiros começaram a suspeitar
que havia alguém a bordo cujo pecado estava trazendo a fúria do mar sobre eles. Não havia como prever a identidade do responsável, e o medo tornou-se ainda mais intenso. Eles decidiram lançar sortes na tentativa de descobrir quem carregava essa culpa invisível. A prática antiga de lançar sortes era uma forma de buscar justiça e orientação em situações desesperadoras. Quando a sorte caiu sobre Jonas, ele não teve como escapar da verdade. Ao ser confrontado, Jonas confessou: estava fugindo de Deus. Ele admitiu sua desobediência, sua tentativa de escapar do chamado divino e a decisão de se afastar de Nínive. Não havia justificativa que pudesse aliviar a culpa. A verdade estava ali, nua e clara diante de todos. A consciência do profeta pesava ainda mais, porque ele sabia que sua fuga não apenas ameaçava sua própria vida, mas colocava em risco todos aqueles ao seu redor. Os marinheiros enfrentaram um dilema moral intenso. Lançar Jonas ao mar significaria condená-lo, mas permanecer com ele a bordo poderia resultar na morte de todos. A tensão aumentava a cada instante, enquanto ondas violentas ameaçavam quebrar o navio em pedaços. Perguntas profundas surgiam na mente de cada homem. Como lidar com a responsabilidade que não nos pertence totalmente? Como punir alguém que carrega um destino divino sem nos tornarmos injustos? Jonas, por dentro, vivia um conflito ainda maior. Ele reconhecia a necessidade de arrependimento, mas ainda sentia medo. A ideia de ser lançado ao mar era aterrorizante, mas ele entendia que era a consequência inevitável de sua desobediência. A tempestade, nesse momento, não era apenas física, era espiritual. Representava o confronto entre a vontade humana e a soberania divina, entre o medo e a necessidade de obediência. A narrativa nos leva a refletir. Quantas vezes nossa própria desobediência cria tempestades ao nosso redor? Quantas pessoas são afetadas pelas nossas decisões egoístas ou pelo medo de enfrentar o que é certo? A história de Jonas nos lembra que fugir de Deus não é apenas um ato individual. Tem consequências que se estendem para aqueles próximos a nós. Finalmente, os marinheiros, com o coração pesado e mãos trêmulas, tomaram a decisão de lançar Jonas ao mar. Cada movimento era carregado de medo e respeito pelo desconhecido. O impacto da água fria envolveu o corpo do profeta, e por um instante, o mundo pareceu desaparecer. O barulho da tempestade ainda dominava, mas a consciência de Jonas se voltou para dentro, para a reflexão e o arrependimento. Ele sabia que a obediência ainda era possível, mesmo no momento de maior desespero, e que cada decisão tinha peso diante de Deus. Enquanto Jonas caía nas águas turbulentas, a tempestade começou a diminuir, como se o próprio mar tivesse respondido à justiça divina. A narrativa enfatiza que, mesmo em meio à desobediência, Deus age, mostrando que a correção é sempre acompanhada de oportunidade para aprendizado e transformação. Dentro dessa experiência extrema, Jonas começou a compreender a gravidade de sua rebeldia e a profundidade da misericórdia divina. O profeta percebeu que sua fuga não era apenas física. Ele havia tentado escapar de uma responsabilidade espiritual. A tempestade, o medo e a tensão no convés se tornaram símbolos de um conflito interno, onde a consciência de Jonas lutava entre a vergonha, o medo e a esperança de redenção. Ele refletia sobre suas escolhas, suas justificativas, e o que poderia ter sido diferente se tivesse atendido ao chamado desde o início. E nesse momento, o leitor e espectador são convidados a se perguntar: quantas vezes evitamos enfrentar nossas responsabilidades espirituais ou morais? Quantas vezes permitimos que o medo nos afaste de decisões que poderiam mudar não apenas nossas vidas, mas a de outros? A história de Jonas é uma reflexão sobre coragem, arrependimento e a inevitabilidade da ação divina diante da desobediência. A experiência no navio, com o medo, a tensão e a tempestade, não é apenas um episódio histórico, é uma metáfora viva para a vida de cada cristão diante de decisões que testam a fé
a obediência e a coragem. Jonas estava à beira da morte física e espiritual, mas ainda havia esperança, se ele se voltasse para Deus com sinceridade. O impacto da água fria foi brutal. Jonas, lançado ao mar em meio à tempestade, sentiu seu corpo ser arrastado pelas ondas, girando sem controle. Cada respiração era difícil, cada movimento parecia inútil diante da fúria das águas. Mas naquele instante, algo impossível aconteceu. Um peixe gigantesco enviado por Deus emergiu das profundezas e o engoliu. O mundo de Jonas se transformou completamente. Ele não estava mais na superfície, nem em terra firme, mas dentro de uma criatura colossal, cercado por escuridão e água. A experiência no ventre do peixe não era apenas física, era profundamente espiritual. Jonas se encontrava sozinho, sem contato com o mundo exterior. E cada momento trazia uma sensação de desespero absoluto. Mas, ao mesmo tempo, aquela prisão improvisada se tornava um espaço para reflexão. Ele podia sentir o batimento do coração do peixe, o movimento das águas ao redor e a estranheza de estar vivo em um lugar que parecia destinado apenas à morte. Nesse ambiente inóspito, Jonas começou a contemplar suas escolhas. A fuga, o medo, a resistência ao chamado divino, tudo estava diante de seus olhos, como uma tapeçaria de ações e consequências. Ele percebeu que sua desobediência não era apenas uma tentativa de evitar responsabilidades, era também uma manifestação de medo humano diante do desconhecido. Perguntas surgiam em sua mente. Como posso cumprir minha missão se temo o que ela exige? Como posso confiar em Deus se ainda duvido do seu propósito? O silêncio do estômago do peixe proporcionava um espaço raro para a introspecção. Sem distrações externas, Jonas pôde confrontar seus próprios erros, suas justificativas e seu egoísmo. Ele começou a entender que fugir da presença de Deus é impossível. Não há distância que separe o ser humano da vontade divina. Cada respiração que dava, cada movimento dentro da escuridão, era um lembrete de que a obediência não é opcional e que a misericórdia de Deus muitas vezes se manifesta através de situações extremas. Enquanto a escuridão o envolvia, Jonas começou a orar. As palavras brotavam de seu coração com sinceridade, não como recitação automática, mas como um clamor profundo e desesperado. Ele clamava por perdão, reconhecendo sua falha, sua desobediência e a gravidade de sua fuga. A oração de Jonas se tornou um momento de transformação. Ali, no ventre do peixe, ele experimentava o encontro entre o arrependimento humano e a misericórdia divina. A situação de Jonas nos convida a refletir sobre a natureza da desobediência e da correção divina. Quantas vezes tentamos fugir de situações que sabemos serem corretas, apenas para descobrir que não podemos escapar das consequências? Quantas vezes somos levados a confrontar nossos medos mais profundos antes de aprender a confiar plenamente em Deus? A história de Jonas mostra que a correção divina, embora assustadora, é sempre acompanhada de oportunidade para arrependimento e aprendizado. Dentro do peixe, Jonas experimentava também uma sensação de tempo distorcido. Horas e dias se confundiam, e ele se via diante de suas próprias memórias, escolhas e momentos de falha. Cada lembrança trazia lições importantes, a importância da coragem, da fé e da obediência. Ele compreendeu que sua missão não era apenas sobre Nínive, mas sobre sua própria transformação espiritual. Para cumprir o chamado de Deus, primeiro precisava se transformar por dentro. A reflexão de Jonas no ventre do peixe destaca outro aspecto essencial: a responsabilidade que cada um carrega diante de Deus. Fugir de um chamado não elimina a obrigação moral e espiritual. Pelo contrário, amplia as consequências de nossas escolhas. Jonas entendeu que sua desobediência não afetava apenas a si mesmo, mas também aqueles que dependiam de sua obediência, incluindo a cidade de Nínive e os marinheiros que tentaram ajudá-lo. Ao longo desse período de confinamento,
Jonas começou a experimentar uma mudança interior profunda. Ele se voltou para Deus com humildade, reconhecendo que não podia controlar sua vida por si mesmo. A presença divina não estava apenas em instruções externas, mas também no chamado interior para arrepender-se e obedecer. Ele compreendeu que a obediência não é apenas uma questão de dever, mas também de alinhamento com o propósito maior de Deus para o mundo. Enquanto Jonas refletia e orava, surgia também uma sensação de esperança. Mesmo em meio à escuridão e à sensação de sufocamento, ele percebeu que a misericórdia divina podia alcançar até os lugares mais improváveis. A experiência no ventre do peixe não era apenas punição, mas também uma oportunidade de aprendizado e redenção. Ele começou a perceber que cada ação de Deus, mesmo quando dura, visa restaurar e salvar. A narrativa de Jonas dentro do peixe nos leva a questionar: como reagimos quando enfrentamos nossas próprias tempestades? Como podemos transformar momentos de desespero em oportunidades de crescimento espiritual? A história mostra que, mesmo em situações extremas, a fé, o arrependimento e a entrega sincera podem gerar transformação profunda. E assim Jonas permaneceu no ventre do peixe, refletindo, orando e aprendendo, até que o momento da redenção chegasse. Sua experiência simboliza a profundidade da misericórdia de Deus, o preço da desobediência e a possibilidade de arrependimento verdadeiro. O peixe gigante, uma criatura que poderia parecer apenas um instrumento de punição, tornou-se um espaço de aprendizado, introspecção e preparação para cumprir o propósito divino. Ao final desse episódio, percebemos que a desobediência tem consequências inevitáveis, mas também que a correção divina nunca é sem esperança. Cada desafio, cada momento de medo e sofrimento pode ser transformado em oportunidade de crescimento e alinhamento com o chamado de Deus. Jonas aprendeu que a verdadeira liberdade não está na fuga, mas na obediência e na confiança na providência divina. Dentro do ventre do peixe gigante, Jonas encontrava-se envolto por escuridão, água e silêncio absoluto. Não havia espaço para distrações. O mundo exterior desapareceu completamente, e tudo o que restava era ele mesmo, seus pensamentos e sua relação com Deus. A experiência era sufocante, mas, paradoxalmente, proporcionava um espaço único para a introspecção. Cada respiração forçada lembrava Jonas de sua fragilidade humana e da soberania divina. No início, Jonas sentiu medo. Um medo que não se limitava à sua vida física, mas que atingia sua alma. Ele lembrava do chamado que havia rejeitado, da missão que abandonara e das consequências que se estendiam além de si mesmo. A cidade de Nínive permanecia em perigo. Os marinheiros tinham arriscado suas vidas e ele, o profeta, havia escolhido o caminho da fuga. Cada erro parecia gravado em sua memória, e o coração de Jonas se apertava com a consciência de sua própria responsabilidade. No entanto, foi justamente nesse ponto de desespero que Jonas começou a orar. Suas palavras surgiram do fundo de sua alma, não como recitação mecânica, mas como um clamor sincero e intenso. Ele reconheceu sua falha, confessou sua desobediência e implorou pela misericórdia de Deus. Ó Senhor, reconheço minha rebeldia. Fugi de teu chamado e ignorei tua voz, mas agora clamo a ti com sinceridade. Não me abandones, porque só em ti encontro redenção. A oração de Jonas não foi apenas um pedido de salvação física. Ela representou uma transformação interior. Ele compreendeu que sua fuga não eliminara suas responsabilidades espirituais. Pelo contrário, cada decisão errada ampliara o peso da culpa. Sua oração tornou-se um ato de entrega completa, uma aceitação da vontade divina, mesmo quando essa vontade parecia impossível ou assustadora. Enquanto Jonas orava, ele começou a refletir sobre o significado de sua missão. A desobediência havia mostrado o preço do medo, da arrogância e da resistência. Agora, ele podia compreender que o verdadeiro propósito do chamado divino
não era apenas sobre Nínive, mas sobre ele mesmo. Deus não apenas exigia obediência, ele oferecia oportunidade de transformação, de crescimento espiritual, e mostrava que até mesmo os erros mais graves podem ser redimidos através do arrependimento sincero. Nesse contexto, Jonas percebeu a importância de reconhecer suas limitações humanas. Ele entendia que, sozinho, não seria capaz de cumprir a missão. Sua força física e sua inteligência nada poderiam contra a vastidão do pecado em Nínive ou contra a soberania de Deus. Mas sua fé, sua humildade e seu arrependimento poderiam abrir caminho para que a vontade divina se manifestasse. Essa compreensão trouxe um senso profundo de paz, mesmo em meio à escuridão e ao medo que o cercavam. A experiência de Jonas dentro do peixe é rica em simbolismo. O ventre do peixe representava um espaço de confinamento, julgamento e reflexão. Era um lugar de punição, mas também de aprendizado e preparo. Ele nos lembra que muitas vezes as dificuldades, os desafios e até as situações de aparente desespero em nossas vidas são oportunidades que Deus utiliza para nos moldar e nos alinhar ao seu propósito. Enquanto orava, Jonas começou a meditar sobre a misericórdia de Deus. Ele lembrava-se das histórias dos profetas anteriores, das demonstrações de compaixão e da paciência divina com um povo frequentemente desobediente. Ele compreendeu que Deus não busca apenas obediência mecânica, mas um coração sincero, capaz de reconhecer o erro, arrepender-se e voltar-se para Ele com fé genuína. A narrativa convida o espectador a refletir. Como reagimos quando confrontados com nossos próprios erros? Conseguimos reconhecer a necessidade de arrependimento ou tentamos justificar nossas ações? Jonas nos mostra que o arrependimento verdadeiro não é apenas uma declaração de palavras, mas uma transformação interior, um alinhamento do coração com a vontade divina. Além disso, a oração de Jonas demonstra o poder da comunicação com Deus, mesmo nas circunstâncias mais extremas. Ele não podia ver o céu, nem sentir o sol, nem respirar ar fresco. Ainda assim, suas palavras alcançavam Deus. Isso nos lembra que a fé não depende de condições externas, mas da sinceridade e da entrega do coração. Deus ouve mesmo quando não há testemunhas, mesmo quando estamos isolados, mesmo quando a esperança parece impossível. Durante esse tempo, Jonas também começou a perceber o valor da paciência divina. Ele refletiu sobre como sua própria desobediência tinha provocado sofrimento não apenas a si mesmo, mas também aos outros. A tempestade, os marinheiros e o risco de morte eram consequências de suas escolhas. Mas, ao mesmo tempo, Deus usava aquela experiência para guiá-lo de volta ao caminho certo. A misericórdia divina se manifestava, mostrando que nunca é tarde para reconhecer nossos erros e alinhar nossas ações com o propósito divino. A experiência de Jonas no ventre do peixe é, portanto, uma poderosa lição sobre arrependimento, fé e transformação interior. Ele compreendeu que a verdadeira liberdade não está em fugir das responsabilidades, mas em obedecer a Deus e confiar em sua providência. O momento de desespero se transformou em uma oportunidade de crescimento espiritual, preparando-o para cumprir a missão que antes tentara evitar. E assim, em meio à escuridão e ao isolamento, Jonas aprendeu que a desobediência tem preço, mas que o arrependimento sincero abre portas para a restauração. Ele reconheceu que cada desafio, cada momento de medo e cada erro poderiam ser usados por Deus para moldar seu caráter e fortalecê-lo para a missão que ainda estava por vir. Após dias no ventre do peixe, cercado por escuridão, silêncio e reflexão profunda, Jonas finalmente sentiu uma mudança. A obediência, a fé e o arrependimento que ele cultivara em oração começaram a produzir um efeito tangível. Não era apenas uma transformação interior. Algo extraordinário estava prestes a acontecer. O peixe, cuja presença havia sido ao mesmo tempo punição e escola espiritual, movia-se em direção à superfície, respondendo à vontade de Deus. A pressão da água,
O calor do estômago do peixe e o movimento constante se misturavam a uma sensação de expectativa. Jonas percebeu que não estava mais sozinho em sua luta. Deus estava presente, orientando cada instante. Cada respiração dentro do peixe era agora acompanhada de consciência espiritual, e Jonas sentia que o fim do confinamento se aproximava. A esperança que antes parecia distante, agora surgia, misturada a um respeito profundo pela soberania divina. Quando o peixe emergiu das águas e abriu a boca, Jonas foi lançado em terra firme. Pausa. O choque do ar fresco contra seu corpo foi quase sufocante depois de tanto tempo no ventre da criatura. Ele sentiu a areia fria sob os pés, ouviu o som distante do mar e percebeu o calor do sol em sua pele. Mas, mais do que isso, Jonas sentiu uma renovação interior. O peso da culpa e do medo não havia desaparecido totalmente, mas agora se misturava com gratidão, arrependimento e determinação de cumprir sua missão. A experiência no peixe transformou Jonas. Ele compreendeu que a desobediência não apenas provoca consequências imediatas, mas também cria oportunidades de aprendizado e de crescimento espiritual. O peixe, que a princípio parecia instrumento de punição, tornou-se um catalisador para sua redenção. Cada dia dentro da criatura gigante ensinou-lhe sobre paciência, fé e humildade. Ele entendeu que fugir da vontade divina nunca oferece verdadeira liberdade. Apenas o alinhamento com Deus proporciona segurança, propósito e paz. Ao caminhar em direção à cidade de Nínive, Jonas refletia sobre sua missão. Ele não mais sentia o impulso de fugir. Agora estava determinado a obedecer plenamente. A cidade que antes lhe parecia impossível de enfrentar agora era o campo de cumprimento de um propósito maior. Jonas compreendeu que sua responsabilidade não era apenas entregar palavras. Ele tinha em mãos a oportunidade de mudar vidas, mostrar a misericórdia de Deus e testemunhar o poder transformador da fé. Enquanto se aproximava de Nínive, Jonas também refletiu sobre os marinheiros que lançaram a sorte sobre ele e arriscaram suas vidas para salvar a si mesmos e manter a justiça. Ele compreendeu que suas ações, embora humanas, estavam entrelaçadas com o plano divino. O engajamento de outras pessoas em sua história não era coincidência. Cada escolha feita por ele e pelos demais participantes tinha significado e consequência. A narrativa nos convida a refletir. Quantas vezes resistimos àquilo que Deus nos chama para fazer, apenas para descobrir que nossas fugas têm impactos que vão além de nós mesmos? Quantas pessoas ao nosso redor são afetadas por nossas escolhas de obediência ou desobediência? Jonas mostra que cada ação tem ramificações e que a responsabilidade espiritual é real e profunda. Ao se aproximar da cidade, Jonas podia ver as torres altas de Nínive, as muralhas imponentes e as ruas que escondiam pecados e corrupção. Ele se lembrava do temor que sentira anteriormente, da sensação de impossibilidade e da tentação de fugir. Mas agora, fortalecido pelo arrependimento e pela experiência transformadora, sentia coragem e determinação. Ele compreendeu que Deus não apenas exige obediência, mas também dá força e direção para cumpri-la, mesmo diante de desafios assustadores. A experiência de Jonas nos lembra que a obediência a Deus exige coragem, fé e humildade. Não se trata apenas de cumprir ordens, trata-se de alinhar o coração com a vontade divina e confiar que, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis, há propósito e significado em cada passo obediente. A missão de Jonas não era apenas sobre advertir Nínive, mas também sobre demonstrar que a misericórdia de Deus está sempre disponível para aqueles que se arrependem. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, Jonas refletia sobre o papel da misericórdia e do juízo divino. Ele sabia que suas palavras tinham poder, mas também compreendia que o verdadeiro efeito vinha da abertura do coração humano para ouvir, refletir e mudar. O chamado de Deus
não era apenas uma advertência, era um convite à transformação, uma oportunidade de vida e redenção para todos aqueles que estivessem dispostos a ouvir. E assim Jonas se preparava para proclamar a mensagem de Deus a Nínive. Ele sabia que a desobediência tinha um preço alto, mas também reconhecia que a misericórdia divina oferece novas chances para aqueles que se arrependem. Sua experiência dentro do peixe havia ensinado lições que ele carregaria para sempre. A importância do arrependimento sincero, da fé inabalável e da coragem para cumprir o chamado divino, mesmo quando ele parece impossível ou perigoso. A história nos provoca. Estamos dispostos a ouvir o chamado de Deus mesmo quando ele nos desafia? Conseguimos reconhecer nossos erros e transformá-los em oportunidades de crescimento espiritual? A jornada de Jonas nos ensina que o arrependimento verdadeiro e a obediência podem abrir caminhos que parecem inacessíveis e que Deus sempre oferece meios de redenção, mesmo nos momentos mais sombrios. Jonas entrou em Nínive com o coração cheio de temor e determinação. Cada passo que dava pelas ruas largas e movimentadas da cidade era acompanhado por lembranças de sua própria jornada. O chamado divino que inicialmente rejeitara, a fuga, a tempestade no mar, a experiência transformadora dentro do peixe gigante. Ele agora compreendia que estava diante de uma oportunidade única de cumprir a vontade de Deus, não por medo, mas por fé e obediência sincera. Nínive era uma cidade poderosa e corrompida, conhecida por seus excessos, injustiças e pelo esquecimento de Deus. As muralhas da cidade erguiam-se altas e imponentes, protegendo-a das ameaças externas, mas não podiam proteger o coração das pessoas do juízo divino. Jonas sabia que sua missão não seria fácil. Advertir uma cidade inteira sobre o juízo de Deus exigiria coragem, firmeza e clareza. Ele não podia permitir que o medo de rejeição ou de ridículo o afastasse da tarefa. Enquanto caminhava, Jonas começou a proclamar a mensagem que Deus lhe confiara. Com voz firme, ecoando pelas ruas e praças, ele disse: "Ainda 40 dias e Nínive será subvertida." Jonas 3:4. As palavras eram simples, mas carregadas de autoridade divina. Cada sílaba transmitia a urgência do chamado ao arrependimento, e o efeito sobre a população foi imediato. Pessoas de todas as classes sociais começaram a se questionar: como reagir diante de uma advertência tão direta? Como mudar o curso de suas vidas diante da iminência do juízo? A narrativa nos convida a refletir. Quantas vezes ignoramos sinais e alertas espirituais em nossas próprias vidas? Conseguimos perceber quando Deus nos chama para mudar antes que as consequências cheguem? Jonas mostra que a obediência e a proclamação da verdade podem gerar impacto profundo, mesmo em meio à resistência inicial. Enquanto Jonas proclamava a mensagem, o efeito foi surpreendente. O rei de Nínive ouviu falar do profeta e se mobilizou, demonstrando uma abertura incomum para a mudança. Ele emitiu decretos ordenando que todos jejuassem, vestissem-se de pano de saco e se voltassem para Deus em humildade. Toda a cidade, do maior ao menor, iniciou um processo de arrependimento coletivo. O poder de Deus, transmitido através das palavras de Jonas, transformou corações e mentes de uma população inteira. A transformação de Nínive nos leva a refletir sobre o poder da mensagem de Deus quando transmitida com fidelidade. Não se trata apenas de palavras humanas. Trata-se de uma convocação divina que, quando aceita com sinceridade, provoca mudança verdadeira. Jonas, embora inicialmente relutante, tornou-se o instrumento de uma obra extraordinária, mostrando que Deus pode usar qualquer pessoa disposta a obedecer, mesmo aquelas que já falharam anteriormente. Enquanto a cidade se voltava para Deus, Jonas também enfrentava seus próprios desafios internos. Ele compreendia que o arrependimento e a transformação não se limitam a outros. Ele também precisava permanecer firme na fé e na obediência. Cada ato de mudança na cidade refletia a necessidade de mudança dentro de seu próprio coração. Ele aprendeu que ser instrumento de Deus
exige constante vigilância, humildade e disposição para cumprir o propósito divino, mesmo diante de dificuldades e pressões externas. Nesse processo, Jonas percebeu a profundidade da misericórdia de Deus. Ele compreendeu que o arrependimento sincero é capaz de evitar o juízo e que a paciência divina é infinita. A experiência de Nínive se tornou um exemplo eterno de que, mesmo quando o pecado é grande e o erro é profundo, Deus oferece oportunidades para redirecionamento e transformação. A cidade inteira se voltou para Deus e o juízo anunciado foi evitado graças à mudança de coração de seus habitantes. A narrativa nos provoca. Como reagimos diante de situações em que precisamos chamar outros à obediência ou à mudança? Conseguimos transmitir a mensagem de Deus com coragem e fidelidade, mesmo quando a resistência é grande? A história de Jonas mostra que, quando Deus usa alguém para advertir ou transformar outros, o efeito pode ser imediato e profundo, tocando vidas de maneira inesperada e poderosa. Enquanto Nínive se transformava, Jonas refletia sobre sua própria jornada. Ele percebeu que todas as experiências anteriores, a fuga, a tempestade, o peixe gigante, não foram apenas punições, mas também instrumentos de aprendizado e preparação. Cada dificuldade serviu para moldá-lo, fortalecer sua fé e capacitá-lo para cumprir sua missão com coragem e determinação. Ele agora compreendia que a obediência plena a Deus não é apenas um ato de dever, mas um caminho de transformação interior e de impacto duradouro sobre o mundo ao redor. A história nos ensina também sobre a importância do arrependimento coletivo e da responsabilidade comunitária. Assim como Jonas proclamou a mensagem de Deus, a população de Nínive teve que responder com humildade e ação concreta. O arrependimento não se limita ao reconhecimento interno. Ele deve ser manifestado em atitudes, mudanças de comportamento e alinhamento com a vontade de Deus. Essa lição permanece atual. Cada indivíduo tem responsabilidade espiritual e cada comunidade pode se beneficiar da fé e da obediência coletiva. E assim, Jonas testemunhou o poder da misericórdia divina em ação. Ele viu que a obediência, mesmo após falhas e desobediência, pode gerar resultados extraordinários. A cidade inteira foi transformada, e a vida de Jonas também. Ele compreendeu que Deus não apenas pune, mas também guia, corrige e oferece oportunidades de redenção, mostrando que a verdadeira justiça divina é sempre acompanhada de misericórdia. Após testemunhar a transformação de Nínive, Jonas sentou-se à sombra das muralhas da cidade, contemplando o resultado de sua missão. Ele havia proclamado a palavra de Deus com coragem e fidelidade, e, surpreendentemente, a população inteira havia se arrependido. O rei, os líderes e o povo comum tinham mudado seus caminhos, vestindo-se de pano de saco e jejuando em humildade. Mas em vez de sentir alegria plena, Jonas experimentou uma sensação inesperada: irritação e perplexidade diante da misericórdia de Deus. Ele se perguntou: como pode Deus poupar uma cidade tão corrupta? Como pode ele demonstrar misericórdia quando a justiça exigiria punição? O profeta havia compreendido, através de sua jornada no ventre do peixe, que a obediência e o arrependimento são caminhos de redenção. Ainda assim, a generosidade divina em poupar Nínive o confundia profundamente. Esse conflito interno evidencia um ponto crucial. Mesmo aqueles que servem a Deus podem ter dificuldade em compreender plenamente a amplitude da sua misericórdia. Enquanto Jonas refletia, sua mente se dividia entre gratidão, temor e incompreensão. Ele lembrava das injustiças, dos pecados e da violência de Nínive, e se perguntava como Deus poderia poupar um povo que, em muitos aspectos, parecia irreformável. Essa tensão revela algo essencial sobre a natureza humana. É mais fácil aceitar a disciplina divina do que a graça incondicional. O profeta, que tinha testemunhado a própria transformação, ainda precisava aprender que a misericórdia de Deus
não está limitada às nossas expectativas humanas. A narrativa nos convida a refletir. Quantas vezes resistimos à misericórdia de Deus, mesmo quando ela se manifesta em nossas vidas ou nas vidas daqueles ao nosso redor? Como reagimos quando a graça é maior do que esperávamos, ou quando alguém recebe perdão que, em nossa perspectiva, não merecia? A história de Jonas demonstra que a compreensão da justiça divina exige humildade e reconhecimento de que o plano de Deus é maior do que a nossa percepção limitada. Enquanto caminhava fora das muralhas da cidade, Jonas continuava em conflito. Ele havia cumprido sua missão, mas sua mente permanecia perturbada. A experiência do ventre do peixe e da missão em Nínive havia transformado seu coração, mas não eliminara completamente seu julgamento humano. Ele lutava para aceitar que o mesmo Deus que o havia corrigido com severidade era também aquele que poupara a cidade inteira por causa do arrependimento sincero de seus habitantes. Jonas passou a meditar sobre a natureza do arrependimento e da obediência. Ele percebeu que o arrependimento verdadeiro não é apenas um reconhecimento superficial do erro, mas uma mudança profunda de coração e atitude. Nínive havia demonstrado essa transformação de forma coletiva, mostrando que a misericórdia de Deus é sempre acompanhada de oportunidade para a redenção. O profeta começou a compreender que a justiça e a misericórdia de Deus não são opostas, mas complementares, trabalhando juntas para restaurar a humanidade. O profeta também enfrentava um desafio interno. Ele precisava reconciliar sua própria experiência de punição com a generosidade divina. No ventre do peixe, Jonas havia passado por sofrimento extremo, isolamento e reflexão profunda, e ainda assim, a cidade de Nínive foi poupada sem passar pelo mesmo processo doloroso. Essa disparidade gerava em Jonas uma sensação de injustiça aparente, um sentimento natural diante da grandiosidade da graça divina. Nesse ponto, a narrativa nos leva a questionar: como lidamos com a graça que outros recebem, especialmente quando achamos que não a merecem? Como reconciliamos a justiça que conhecemos com a misericórdia que Deus demonstra? A história de Jonas mostra que a compreensão completa da obra divina exige paciência, reflexão e fé, reconhecendo que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Enquanto Jonas permanecia à sombra, Deus ofereceu uma lição final. Ele fez crescer uma planta para oferecer sombra ao profeta, proporcionando conforto temporário diante do sol escaldante. Mas, ao dia seguinte, um verme atacou a planta e ela secou. Jonas ficou indignado, lamentando a perda da sombra que lhe proporcionava alívio. Nesse momento, Deus disse ao profeta: "Tens tu direito de te indignares pela planta?" Jonas 4:9. Essa lição foi direta. Se Jonas se compadeceu de uma planta, algo que ele nem tinha cultivado, não deveria também se alegrar com a misericórdia de Deus sobre Nínive? A resposta divina revelou que a compaixão de Deus não é limitada por méritos humanos. Ele tem autoridade sobre a vida, o juízo e a redenção, e sua misericórdia se estende a todos que se arrependem, mesmo aqueles que parecem indignos aos nossos olhos. O conflito interior de Jonas nos ensina que a obediência a Deus não termina com a execução de uma missão. Ela inclui a aceitação da vontade divina, mesmo quando desafia nossa lógica ou nossos sentimentos. Jonas precisava aprender que a misericórdia de Deus não é negociável. Ela é perfeita, justa e transcende a compreensão humana. A lição final é que a fé verdadeira inclui a aceitação da graça, não apenas para nós mesmos, mas para todos que Deus escolhe salvar. Enquanto o sol se punha sobre Nínive, Jonas refletiu sobre sua jornada completa. A desobediência inicial, a tempestade no mar, o peixe gigante, o arrependimento profundo e o cumprimento da missão. Ele compreendeu que cada passo, cada sofrimento e cada decisão foram parte de um plano maior. Ele aprendeu que a desobediência tem preço, mas que a obediência, mesmo tardia, leva à restauração, transformação
e participação ativa na obra divina. A história nos provoca. Estamos dispostos a aceitar a misericórdia divina para os outros, mesmo quando parece injusta ao nossos olhos. Conseguimos superar nosso julgamento humano e confiar na sabedoria e bondade de Deus? Jonas nos mostra que a fé verdadeira inclui não apenas a obediência, mas também a aceitação da graça divina em sua totalidade. Com a cidade de Nínive transformada, Jonas se tornou um testemunho vivo da misericórdia de Deus, da força do arrependimento e da importância da obediência. A experiência do profeta ilustra como o desvio do chamado divino tem consequências, mas também como o arrependimento sincero abre caminho para a restauração. Ele compreendeu que cada momento de sua jornada, da desobediência inicial ao ventre do peixe, passando pelo clamor e arrependimento, foi parte de um plano maior, que ia além de seus próprios sentimentos e percepções. Jonas refletiu sobre sua própria transformação interior. A desobediência havia sido motivada por medo e incompreensão, mas o confronto com as consequências lhe proporcionou crescimento espiritual. O ventre do peixe, a oração sincera, o arrependimento e a experiência de ver Nínive se arrependeram tornaram-se símbolos de uma realidade profunda, que Deus, em sua infinita sabedoria, permite desafios e correções para moldar corações e capacitar os que se dispõem a obedecer. A história de Jonas nos ensina lições eternas. Primeiro, que a desobediência a Deus sempre tem preço. Fugir do chamado divino pode parecer seguro ou conveniente, mas inevitavelmente leva a experiências de provação e sofrimento. Segundo, que o arrependimento sincero é poderoso e transforma a relação entre o ser humano e Deus. Jonas orou no ventre do peixe com intensidade e humildade, e essa oração abriu caminho para sua libertação. Terceiro, que a misericórdia divina é maior do que a justiça humana. Jonas lutou para compreender por que Nínive foi poupada, mas Deus mostrou que sua compaixão não é limitada por nossa lógica. O relato também destaca a importância da responsabilidade espiritual. Jonas percebeu que suas escolhas afetavam não apenas a si mesmo, mas também aos outros, os marinheiros, a população de Nínive e o curso do cumprimento do propósito divino. Cada decisão de obedecer ou fugir carrega impacto real, e essa consciência nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes evitamos agir por medo, preguiça ou dúvida, sem perceber o efeito que isso pode ter sobre aqueles ao nosso redor? Além disso, a história enfatiza que o arrependimento não é apenas uma questão individual, mas pode ser coletivo. A cidade inteira de Nínive se voltou para Deus, demonstrando que o impacto da mensagem divina pode se estender a comunidades inteiras quando há abertura para ouvir e transformar. O poder da palavra de Deus, transmitida fielmente por Jonas, mudou uma cidade inteira, mostrando que a obediência ao chamado divino pode produzir efeitos extraordinários. Outro ponto importante é o papel do sofrimento e das provas na formação do caráter espiritual. O ventre do peixe, a tempestade no mar e o isolamento total foram instrumentos de aprendizado. Eles ensinaram a Jonas sobre paciência, humildade, fé e a impossibilidade de escapar da vontade de Deus. Cada desafio foi uma oportunidade para introspecção, oração e alinhamento com o propósito divino, mostrando que a correção de Deus nunca é arbitrária, mas sempre visa o bem e a restauração. A experiência de Jonas também nos ensina sobre a paciência e a amplitude da graça divina. Mesmo quando suas ações pareciam indignas, Deus ofereceu múltiplas oportunidades de redenção. A misericórdia divina não depende de merecimento humano, mas do arrependimento sincero e da disposição de obedecer. É uma lembrança de que Deus age sempre com justiça, mas sua compaixão é infinita, alcançando até os lugares mais improváveis e os corações mais endurecidos. Refletindo sobre a jornada completa, percebemos que a história de Jonas combina de forma única elementos de drama, fé, arrependimento e transformação. Ela mostra que a desobediência,
embora inevitável em nossa humanidade, pode ser corrigida quando confrontada com fé, humildade e oração sincera. E que a misericórdia de Deus, embora muitas vezes incompreensível para nós, é perfeita, justa e capaz de transformar vidas. A narrativa convida o espectador a aplicar essas lições em sua própria vida. Reconhecer onde temos fugido do chamado de Deus, refletir sobre nossas atitudes e escolhas, abraçar o arrependimento sincero e confiar na misericórdia divina, mesmo quando parece difícil compreender seus caminhos. Como Jonas, somos lembrados de que nossas falhas não definem nosso destino final, mas que a obediência, a fé e a humildade podem nos conduzir à redenção e ao cumprimento do propósito de Deus. Finalmente, a história de Jonas encerra-se como um convite à reflexão pessoal. Estamos prontos para ouvir o chamado divino, mesmo quando ele exige coragem? Conseguimos aceitar a misericórdia de Deus em nossas vidas e nas vidas de outros, mesmo quando não a compreendemos plenamente? A narrativa mostra que a fé verdadeira não se limita à ação exterior, mas inclui transformação interior, reconhecimento do erro, arrependimento sincero e obediência contínua. Jonas tornou-se, assim, um exemplo atemporal de que a desobediência pode trazer consequências severas, mas que o arrependimento, a oração e a obediência restauram e transformam. Sua história é um testemunho do poder de Deus para redimir, ensinar e conduzir cada um de nós, através de nossas próprias tempestades, provações e desafios, abrindo caminhos de esperança, fé e renovação.